ao teu avô, agradece imensamente a ti por toda essa riqueza, por toda essa dedicação, pela competência literária, por ser o escritor que é. Mas nesse momento você vai falar de Aline Bussons e da obra. Então, com a palavra, autoridade Dimas Carvalho. Boa noite a todos. Hoje, a estrela da noite é a minha amiga, nossa amiga, Aline Bussons, ou Bussons, eu me acostumei a chamar de Bussons, né? Há mais de 30 anos, né? 20 anos. Pelo que eu andei pesquisando, é um nome espanhol, um sobrenome espanhol, né? Pois bem, para a gente entender a figura da Aline, intelectual, carauense, cearense, que está fazendo o doutorado dela na Universidade Federal do Ceará e é professora da Universidade Regional do Cariri, para a gente entender quem é a Aline, a gente tem que situar a Aline dentro da história do Acaraú. E o Acaraú, essa cidade, esse município que nasceu do abraço do rio com o mar, né, do beijo do sol com o vento, ele é realmente abençoado, porque já no século XIX nasceu aqui o primeiro príncipe dos poetas cearenses, que foi o padre Antônio Tomás. Então a nossa tradição literária remonta ao século XIX, o que não é pouca coisa. E o padre Antônio Tomás teve como continuador, amigo e continuador, Nicodemos Araújo, que nasceu na Bela Cruz. Nós temos aqui dois belacruzenses, né? Inclusive o presidente da Academia Belacruzenses, né? Meu amigo Marcos Quitton. E temos a Rose Freitas, que é funcionária da Secretaria de Cultura da Bela Cruz, depois vou me deter mais também, a Rose. E Nicodemos nasceu na Bela Cruz, mas Bela Cruz era distrito do Acaraú. Então, Nicodemos é belacruzense e é acarauense. O que eu quero dizer com isso é que sempre houve uma continuidade na cultura do Acaraú, sempre houve uma passada de bastão de geração para geração, né? Hoje nós devemos ser a quinta, sexta geração dessa história que começou em 1868, que foi quando o padre Antônio Tomás nasceu, né? E talvez por ser uma cidade que tem esse clima cultural, apesar de ser pequeno, um município pequeno, né? Sempre grandes valores surgiram no nosso município, e um deles é a professora Aline Bussons, que também é autora de livros para crianças. Eu vi várias crianças aqui, né? E eu tenho a felicidade de possuir todos os livros que a minha amiga Aline publicou, né? Padre Antônio Tomás ganhou em 1925 o primeiro concurso para o Príncipe dos Poetas Cearenses, que foi um feito extraordinário. Por quê? No primeiro sarau na praia eu contei essa história, mas há pessoas aqui que não estavam lá. Por que foi extraordinário? Porque a intelectualidade de Fortaleza fez o concurso para coroar como príncipe o poeta Antônio Salles, que foi o mentor da padaria espiritual, né? Que foi um movimento muito engraçado, muito vanguardista, muito conhecido, movimento que alguns historiadores da literatura do Ceará dizem que foi o início da literatura cearense, não os outeiros, né? Há uma discussão. Mas o Antônio Salles, ele, por perseguição política, foi morar no Rio de Janeiro, e lá ele conviveu com a turma que fundou a Academia Brasileira de Letras, Machado de Assis, Olavo Bilac, Alberto de Oliveira, Luiz de Azevedo, Lúcio de Mendonça. E ele saiu já consagrado de Fortaleza, e quando voltou para Fortaleza, ele foi visto assim como o dono da literatura do Ceará, né? O papa da literatura cearense. Então, os escritores de Fortaleza, vamos fazer concurso, né? Para eleger. E aí, quando abriram a urna, deram uma vacilada. A urna era no Revista Ceará Ilustrada, era só uma urna. Revista que era do Demócrito Rocha, fundador do jornal Povo, que é por onde sai o livro da Aline. Quando abriram a urna,
O padre Antônio Tomás, um pároco humilde de interior, que nunca tinha morado em Fortaleza, tinha no seminário maior, né, muito novo. Mas depois voltou para cá. Imagine a distância que era em 1925 do Acaraú para Fortaleza. A dificuldade para chegar a cavalo, 2 semanas, né? E era um cara muito humilde, tão modesto, que deixou no testamento dele que não botassem lápide no local onde ele fosse enterrado. E ele está enterrado lá na igreja de Santana. E depois desobedeceram, botaram um tijolinho lá. Eu tive lá um dia desse e vi lá, para te foto e tudo. E pediu que nunca reunissem toda a produção poética dele. Então, como é que ele era conhecido? Os amigos dele, principalmente padres, sabiam que ele escrevia, e mandavam para Fortaleza os poemas dele, para os jornais da época. Então o padre ganhou do Antônio Salles, e aí foi um constrangimento, foi uma polêmica, foi um mal-estar danado. Ficou aquele debate nos jornais, o Antônio Salles dizendo que o padre Antônio Tomás merecia, e o padre dizendo que quem merecia era o Antônio Salles, mas enfim, o padre Antônio Tomás ganhou, né? E aí, quando foi em 1953, o amigo e seguidor e sucessor dele, Nicodemos Araújo, ganhou um prêmio nacional lá em Salvador, na Bahia, com uma peça teatral chamada Do Anjo Protetor. E quando foi na década de 70, ele ganhou um concurso literário com um poema O Hino da Calçada em São Paulo, ficou em primeiro lugar. Então olhem como essa coisa é forte aqui no Acaraú, né? Como é, né? Eu diria que é uma tradição que se renova. Tradição que se renova, né? E, mais recentemente, né? Talvez algumas pessoas aqui não estejam sabendo, 2 acarauenses que trabalham com cinema, a Margot Leitão e o João Fontinelli, ganharam prêmios importantíssimos com filmes dele, mas importantíssimos, de nível nacional também. Foi neste ano, agora eles ganharam isso, né? Então nós temos esses destaques aqui no Acaraú. E a Aline é uma das estrelas, uma das mais brilhantes estrelas desta constelação das letras acarauenses. E eu queria agradecer a vinda da Gleiciane Freitas, lá da Cruz. Professora Gleiciane é uma convidada muito especial, porque a dissertação de mestrado dela foi sobre a obra de Nicodemos Araújo. Ela foi várias vezes lá em casa entrevistar, né? E os 2 conterrâneos de Nicodemos Araújo, né, são meus conterrâneos também. Eu sou filho do Acaraú, mas neto da Bela Cruz, e neto é filho 2 vezes, né? Eu sempre digo que o Acaraú é meu braço direito, mas a Bela Cruz é meu braço esquerdo. O braço esquerdo é o que está perto do coração, né? Tanto que eu sempre vou a Bela Cruz, sempre estou lá, de vez em quando, né? Conversando com os amigos e os parentes. Pois bem, e dentro nesses nossos saraus, é o 5º, né? O primeiro foi na praia, o segundo no IFCE, terceiro em Bela Cruz, 4º na Cruz e o 5º aqui no Riviera, né? Com toda a hospitalidade aqui do nosso amigo Livino, né? Que é o dono desse ambiente magnífico, né? Eu queria uma salva de palmas para eles, que ele disponibilizou aqui esse local para nós, né? Nem todo empresário tem essa sensibilidade cultural, né? Tem essa abertura, né? Para acolher, né? E a Rose Freitas tem um filho também, né? Que é um grande destaque, né? Juliane Freitas, né? Quem é ligado em música sabe, né? Ele ganhou aquele concurso, que eu não sei nem falar direito, Masked Singer, né? The Voice, né? Da Globo, ficou em primeiro lugar do Brasil, né? Está na Suíça. E está na Suíça, ele estava até há pouco tempo fazendo show lá e está circulando, né, em todo canto, né? Morando no sul, né? Aí a força da Bela Cruz também, que é filha do Acaraú, a Bela Cruz, né? E também tem seus grandes destaques, como o meu tio-avô Joca Lopes, que era assim um homem genial. Ele era músico, ele era arquiteto, ele era engenheiro, ele era pintor, xilogravurista, ele fazia esculturas de madeira. Eu tenho lá em casa 2 que ele me deu, aliás 3, um coração de Cristo, um Atlas, aquele gigante da mitologia, e uma mão fechada com um pássaro levantando voo, né?
E o João Damasceno Vasconcelos, que os 100 anos dele também nós comemoramos na Bela Cruz, né? Então eu queria fazer essa referência aqui à Rose e ao filho dela, né? O Marcos, como eu já disse, tem uma iniciativa de fundar uma academia de letras na Bela Cruz, né? Ele é o presidente, né? Primeiro presidente, está funcionando, né? Está dinamizando esse setor. Mas eu estou aproveitando esses saraus, desde o primeiro, para homenagear Luiz Vaz de Camões, né? O maior poeta da língua portuguesa. Está sendo comemorado nos 8 países lusófonos, nos 8 países que falam a língua portuguesa, os 500 anos do nascimento de Camões, né? Camões é o pai da poesia em língua portuguesa, Fernando Pessoa é o filho, e Carlos Drummond é o Espírito Santo, fazendo uma analogia grosseira com a teologia cristã, né? E então eu estou recitando em todos os saraus um soneto de Camões. Eu exponho um soneto e recito, né? Eu não entro nos Lusíadas porque é um poema enorme, né? Com 8.816 versos, e aí a minha memória não chega a tanto, né? Mas eu escolhi um soneto de Camões para hoje, com um tema bíblico, né? Uma história romântica, né? Uma história hebraica, né? Judaica. Aqui no Vale do Acaraú, as famílias mais antigas, todas têm sangue judeu, né? Quem